Fala galera, eu sou Letícia Perdigão, repórter de entretenimento do Metrópolis, e hoje eu tô aqui com a Mauri Lourenço, Samuel de Assis e Felipe Veloso, que estão em cartaz com a peça Por Que Não Nós, aqui em Brasília, e vão rodar aí o Brasil, né, gente? Prazer falar com vocês, uma honra. Prazer nosso. Bom, gente, eu queria entender essa relação de vocês. A gente estava aqui brincando antes da gente começar a gravar. Vocês são amigos há muito tempo? Chega. Eu devo um dinheiro pra eles. Aí, como eu não posso pagar, eles falam, vai fazer a peça. É dívida de jogo, né? É dívida de jogo. Na verdade, é um grande arrependimento. Depois que a gente topou, a gente falou, por que fazer esse espetáculo? Mas a gente se conhece há bastante tempo. Eu acho que Samuca é o grande pivô, assim. Samuca conhecia a Mauri, me conhecia. E eu conheço a Mauri através dele, mas a gente se conhece há bastante tempo. Por conta do teatro. Acho que o Samuel pode falar melhor disso. Eu conheço a Mauri tem uns 18 anos, né, Mal? 18 anos que a gente se conhece. Eu tenho 24, então tem... Tipo isso, desde os 5 anos. Você tem... E o Felipe também, há mais de 10 anos já. E aí a gente sempre estava se namorando, assim. Vamos fazer alguma coisa e tal. Eu com o Mal, depois eu com o Felipe. Aí depois apresentei os dois, nós três. E aí calhou da gente ir morar no mesmo prédio no Rio de Janeiro. Então, acabou que a gente virou a nossa rede de apoio, assim, que são 3 pessoas de fora, né, morando no Rio de Janeiro por causa do trabalho. E aí, a gente, falando sobre essa rede de apoio, virando essa rede de apoio um do outro, a gente falou, cara... Aí a gente começou a viralizar nas redes, e aí fazendo essas palhaçadas que você viu. E aí a gente falou, cara, a gente precisa botar isso no palco, porque, né, somos 3 pessoas que vêm do teatro, então... a gente podia fazer qualquer outra coisa, podia fazer uma série, podia fazer um filme, podia, mas acho que teatro é mais a nossa casa, assim, sabe? Então a gente falou, vamos botar isso no palco, vamos. E aí a gente começou a debater sobre o que a gente quer falar, sobre o que a gente quer fazer, e aí convidamos a Júlia Spadatini para escrever o texto, depois a Débora Lam para dirigir, e estamos aí, no Por Que Não Nós. A gente não se aguenta, mas... A gente se atura. Explica a galera do que fala Por Que Não Nós. Eu acho que vocês mostram a vulnerabilidade de vocês de uma maneira engraçada, como vocês são naturalmente. Queria que vocês explicassem mais sobre a peça em si. Vai, Mal. Por que não nós? Essa coisa da amizade, né? E a gente tem uma seriedade para falar, né? O gestual. Mudou. Do nada virou milimetrado. Eu tenho um trabalho corporal aqui. Fale mais sobre isso. A partir dessa amizade, a gente começou a revisitar questões da nossa vida pessoal, da nossa ancestralidade, de onde a gente vem. Somos migrantes, um é soteropolitano, o outro é de Aracaju, eu mineiro. Então a gente começou, para além da amizade, investigar, dar uma olhada na nossa história de vida, também na carreira, nas nossas relações. E aí surge o inevitável, essa coisa do masculino, né? Sem pretensão nenhuma, sem se vitimizar. A gente sabe que, enquanto homens, a gente tem muito privilégio, né? Mas nós também temos questões que a gente gostaria de estar compartilhando. E aí a gente começa a pensar, por que não nós? Por que não falar da gente? Né? E falar da gente fazendo um reconhecimento junto do público, né? Para que o público também se identifique. E só dessa estreia que a gente fez em Salvador, a gente pôde ver o quanto o público se identifica. Público mesmo, não só os homens, as mulheres, todo mundo. Então, assim, é um espetáculo que parte dessa amizade, das dificuldades também dessa amizade, né? Nasce de quando a gente, sendo amigos, estava todo mundo meio que mal e a gente queria um abraço, um aconchego e não veio, até um dia que a gente se percebeu e falou, por que a gente não está se abraçando enquanto amigos? E a gente começa a revisitar a amizade, ancestralidade, família, nossas relações. Exato. E a gente faz esse mergulho e convida o público a refletir com a gente. Sem caricatura, não tem caricatura. Né? No espetáculo, nós somos 3 atores que vão encenar um espetáculo e que esses 3 personagens são mulheres, eles vão interpretar mulheres, mas sem criar a caricatura. Né? Isso eu ia perguntar também. Como é que vocês fazem isso sem estereotipar? Isso que o nosso foco é não deixar ninguém risível. Seja homem, seja mulher. A gente não quer... O foco sempre foi esse. Assim, ninguém é risível. Todo mundo é passível de cuidado. Todo mundo precisa de cuidado, de afeto, sabe? E o espetáculo fala justamente isso. Dessa falta de comunicação do e pro afeto. Sabe? Assim, como a gente é criado para não ser afetuoso, para não ser essa rede de apoio que a gente tanto precisou
na nossa vida mesmo, nós três. E questionar essa cartilha, né? Essa E questionar cartilha isso, de ensinamento do que é ser homem. Porque no espetáculo a gente faz essa pergunta, o que é ser homem? Né? Questionar essa cartilha também com relação a vocês, mulheres. Então, por isso que a gente não tá, nós não fazemos os homens, não fazemos as mulheres. A gente está trazendo questionamentos humanos, né? Essa cartilha que vocês vivem, né? Cruza a perna, não faça isso, não faça aquilo. E que a gente ouve também. Não né? chora. Não chora, mas não chora. Não sei, qual é o teu time? Pô, eu não posso não ter um time. Eu quero chorar, ou eu quero ficar com a perna aberta, sou uma mulher e quero fazer o que eu quiser fazer. Sim. Então a gente abre essa discussão e traz o público, através do humor, que é uma ferramenta muito poderosa, né, a discutir tudo isso, né, com muito respeito e admiração, porque teatro é ferramenta de transformação. Nós três fazemos televisão, graças a Deus, é muito bom, é maravilhoso, você paga uma conta, ajuda ali, ajuda a família, chega todo mundo tem muito tempo de carreira aqui, mas a gente quando mergulha, usa a linguagem do teatro, né, é porque é a nossa casa, né, e usar dessa força que é a TV para chamar o público a discutir essas questões. Eu acho que um grande acerto também, ouvindo os meninos falarem agora... Foi eu ter nascido. Um grande acerto é você ter nascido. Mas eu acho que a gente tem uma direção de uma mulher, que é a Débora Lan. Eu acho que Débora trouxe soluções cênicas brilhantes para a construção do nosso espetáculo. A gente tem uma autora mulher também, que derrama o olhar dela de mundo, de sociedade. E a gente contribuiu com as nossas questões, as nossas dores, as nossas experiências, os nossos amores. E eu acho que esse diálogo desse time fez a gente não derrubar, mas minimamente dissolver os muros. Eu acho que esse é o grande barato de fazer essa peça, porque você fala, tá, mas é um homem falando esse texto, mas uma mulher está falando esse texto. Tá, é um texto, então por que esse texto só poderia ser dito por uma mulher? Por que esse texto só poderia ser dito por um homem? E esses questionamentos que a gente também se faz, a gente abre essa discussão sem querer impor o certo e errado, o como deveria ser, mas como Samuca bem disse, o teatro é a nossa arena, o teatro é o lugar que esses três homens aqui escolheram para dialogar e discutir o seu tempo. E eu acho que a decisão de vamos fazer um espetáculo para falar sobre esse momento foi o acerto. E aí o título vem disso, assim, por que não nós? Por que não falar da gente? Por que não falar das nossas questões? E o nós no plural, por que não falar do nosso tempo? A gente está em 2025 e tem coisas que perduram, né? E isso são os fantasmas que assombram, assim, esse menino de Salvador, o outro de Aracaju, o outro de Congonhas. O grande objetivo é fazer com que as pessoas terminem o espetáculo nas suas casas, sabe? Assim, a gente levanta e abre questões para você sair se perguntando e chegar em casa e debater com seu marido, seu namorado, sua esposa, sua mulher, com seus filhos, sabe? Que aquilo vire uma pauta dentro de casa. Esse é o nosso grande objetivo, eu acho. Assim. E, gente, vocês estavam falando sobre a vulnerabilidade e se abrir com amigos já é difícil para alguns homens, mas vocês conseguem fazer isso. E se abrir para um público inteiro, eu acho que é muito mais difícil, né? Então, vocês também estão nessa desconstrução durante esse tempo de espetáculo, eu acho. Como é que é isso para vocês? É difícil. Muito difícil. E ainda mais que tem questões pessoais também, como vocês falaram, né? Tem coisas que foram criadas a partir de pontos pessoais, outras frases que vêm de coisas muito íntimas. Não necessariamente são histórias que a gente viveu. Sim. Mas tem coisas que vêm daquele lugar. Então, digamos que elas podem ser consideradas gatilhos. Sim, podem. Eu acho. Sim. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a frase "canta a tua vila e cantarás o mundo" resume tudo isso, sabe? Não tem como a gente falar sobre todas essas coisas sem incluir a gente, porque a gente é fruto também dessa criação machista que a gente vive no Brasil, sabe? Desse país racista que a gente vive. A gente é fruto de tudo isso, então não tem como não falar da gente. Não tem como se colocar nessa fala, sabe? Nesses questionamentos. O distanciamento seria uma armadilha, né? A gente seria apontadores de dedo. Acontece isso e isso. E a gente fecharia coisas. A gente não discutiria. A gente diria, como é. Não, a gente não quer dizer, como é. A gente quer dizer, cara, é assim. Sim. E aí? E tem como que a gente lida? E tem um ditado, né? Samuca falou de ditado, assim, que a palavra convence, o exemplo arrasta. São situações que a gente passou, mas que muitos ali podem ter passado.
E a identificação é a grande arma desse espetáculo, assim. Pela total oposição, pela concordância, você vai olhar, você vai ouvir, vai falar, é assim mesmo. Vai falar, pô, não acho. Ou então, eu nunca vivi isso. Meu Deus, isso acontece? Existe isso? Então, trazer essas experiências, eu acho que foi o maior ato de coragem da gente, assim. De falar, velho, vamos. Eu lembro de uma conversa muito profunda com o Samuca, assim, ele falou, velho, a gente vai ter que pular de cabeça, assim, e a gente fala, nessa. A gente traz, tem que ter um ato de coragem. A gente fala dos nossos pais, né? Do pai dele, ele fala do pai dele, eu falo do meu também. E aí, o que é doloroso, eu me lembro de um ensaio, que você começa a perceber que não é sobre o seu pai. Aí você vai para trás dele, aí tem o pai dele, que é o avô. Também não é sobre. Aí você vai ainda, você fala, cara, que curva da vida a gente virou que a gente complicou tudo isso, entende? Onde é que foi isso? Então, a gente vai não buscar entender, mas fazer essas perguntas. Né? O que aconteceu? Né? E a gente não pode... por que as mulheres têm esse caminho, os homens têm esse caminho? Não estou dizendo biologicamente, eu estou dizendo assim, enquanto seres humanos. Né? Por que para homem pode alguma coisa e para mulher não pode alguma coisa? Eu me lembro muito assim, quando criança, um papo dos amigos, era quem tinha perdido a virgindade. E era muito maravilhoso você dizer se tinha perdido a virgindade ou não. A gente até mentia, né? E as meninas, se dissessem isso era um caos, né? Porque menina não pode tratar dessas questões. Então, assim, revisitar tudo isso, né, que são questões pessoais nossas, né, é muito custoso, mas é o dever de nós, artistas. Né? Eu acredito que artista é aquele que pega o público e leva para um lugar muito delicado, mas que a gente é treinado para levar, por isso que a gente é especialista nisso. E depois devolver ele para ir para casa, tranquilo, o público, e pensar sobre. Lindo, Exato. Eu acho que o contraponto disso que a Mauri falou também é um grande barato dessa peça. Lugares que não é permitido para o homem. Por que a gente não conversa sobre as nossas sensibilidades? Sobre os nossos sofrimentos. A gente está falando de 3 homens migrantes que moram em outra cidade, que moravam no mesmo prédio e que em um determinado momento da vida se viram passando por angústias e questões pessoais, profissionais, afetivas, amorosas, e não se buscaram por receio. Estou falando de pessoas que se conhecem há muito tempo, que se confidenciam, homens artistas que, né, com a sensibilidade muito maior. Então, imagina quem não é. Exatamente. Esse lugar também de, cara, por que vocês homens assim não podem? Tô falando de uma rede que, né, pô, os caras são os tios da minha filha, né? São os caras que conhecem a família do outro. E ainda assim a gente... Filha, né? Os tios. Eu abaixei a cabeça, cara. Então a gente vê esse lugar de assim, pô, lugar que o homem não pode falar, mas lugar que a mulher não pode falar. Por quê? E esse é o grande barato da gente fazer esse espetáculo e esse texto sem estigma. A gente fala, a gente conversa, a gente vai dialogar com quem está ali sentado, e isso de uma forma muito bem-humorada e sem criar caricatura, né? Bem-humorada, é isso. Sem criar caricatura. Eu ia falar disso do humor, assim, porque é mais... Eu acho que pega mais quando a gente fala disso de uma maneira engraçada, até por serem assuntos muito delicados, né? Tudo na vida. Sim. Tudo na vida com aquela dose de humor deliciosa te faz refletir muito mais. Sim. Porque você... Tudo que dói, você repele. Né? Obviamente, se eu te dou um tapa, você obviamente vai fazer isso. Você não vai gostar e rir do tapa. Mas se eu te faço uma provocação com muita ironia, com muito humor, com muita graça, você pode até não entender na hora, mas você vai chegar em casa e dizer, nossa, ele falou aquilo. Putz, é verdade. Vai te fazer pensar. É mais direto. É que nem música. Comédia é que nem música, sabe? Assim, quando você assiste uma peça, quando você vê um filme, aquilo pode te tocar um pouco depois, você vai para casa pensando. Música, você ouve, aquela melodia te arrepia. É imediato. Tocou, te arrepiou. Tocou, te fez chorar. Comédia é mais imediata assim também. Você ri, você fala, opa, eu tô rindo disso? Sim. Jura que eu tô rindo disso? Meu Deus. Cara, daqui a pouco tá rindo de novo, você fala, gente, eu tô rindo disso, mas tá engraçado, mas eu não posso rir disso, entendeu? Sim. Então você vai começando a se questionar a partir do seu próprio riso. Sim. O público, a gente... E é muito diferente da televisão. Vocês estavam falando que vocês estão acostumados, né, com a TV. E o teatro deu um boom nesses últimos anos. Acho que 2024 e agora 2025 tem muita galera com temporada de teatro aqui em Brasília. Estava conversando com a Nani People semana passada sobre o teatro. Maravilhoso.
incrível, muito querida. E aí ela me falou uma coisa que me fez refletir muito. A gente fica muito aqui, né? E aí a gente assiste TV aqui, o conteúdo aqui é rápido, e no teatro a gente fica completamente imerso, né? E é uma arte secular, assim. Então, eu queria saber um pouco mais de vocês também sobre essa questão do teatro. Se vocês sentem essa diferença também de estar na TV e estar no palco ali com a galera rindo com vocês, chorando com vocês. A gente estava falando sobre isso agora no almoço, que é muito maluco isso. O teatro, ele é uma arte milenar e futurista, sabe? Assim, porque o teatro nunca vai deixar de existir. Porque por mais tecnológico que a gente vire, que a gente seja, a gente sempre vai sentir falta disso aqui, ó. Do olho no olho, sabe? Da fala no pé do ouvido. A gente sempre vai sentir falta disso. O corpo vai pedir. E isso a televisão nunca vai dar. O cinema nunca vai dar. Você pode botar cheiro na televisão. Sim. Tal programa vai exalar tal cheiro. Não é a mesma coisa. Você vai sentir falta disso. Então, assim, a gente teve uma queda nos teatros, eu falo de público, né? De fomentação de público. Sim. Na época que a internet deu um grande boom. Porque era tudo novidade. A gente não queria ir para o teatro, porque a gente queria ficar na internet o dia todo. Mas agora que a gente acostumou, agora que a internet ela tá aí, a hora que a gente quiser, os teatros voltaram a encher. Assim, a gente tá, por exemplo, a gente quer estrear, fazer uma temporada no Rio de Janeiro e em São Paulo, a gente não conseguiu. 2025, a gente não vai fazer mais. Porque não tem pauta. Eu falo assim, meu Ainda Deus, bem. que grande problema, mas ao mesmo tempo, que bom. Sim. Sabe? Porque não tem pauta, porque os teatros estão cheios. E tem público As pessoas querendo estão assistir. indo assistir, sabe? Os teatros estão sendo procurados. Mas tem um negócio também que, assim, o ser humano tem um poder de readaptação, de regeneração, assim, inexplicável. E não é que a gente esquece, ou talvez a gente tente não lembrar, a gente veio de um período muito sombrio de pandemia. Isso aqui era impossível. Esses profissionais que estão aqui com a gente, esse estúdio, uma sala fechada. Então, eu acho que quando a gente sobrepõe esse período, que foi muito doloroso, principalmente para o nosso país, com inúmeras mortes, cara, não é só a sessão, é o ritual. Você tomar o seu banho, vestir uma roupa, pegar o seu carro, o seu transporte público, sentar do lado de uma pessoa que você nunca viu, rir coletivamente, chorar coletivamente, aplaudir com estranhos. O ser humano sente falta disso. É sobre o outro. Então, eu acho que por isso também os teatros estão cheios. Cara, quando abriu assim, e eu espero que a gente siga aí, foi assim, a galera queria ir para show, queria ir para teatro, queria ir para grandes festivais, queria ir para estádio de futebol. As médias de público do Campeonato Brasileiro cresceram cada vez mais. Por isso, pela confraternização, pela socialização, sabe? Pelo povo estar junto, coladinho ali. Eu acho que isso também explica muito a gente estar com essa maré maravilhosa na cultura do nosso país. Você vê, né? Todo mundo querendo fazer coisas coletivas e eu fui cair justamente com esses... O teatro, assim, eu vivo disso, né? Eu vivo disso. Eu não tenho outra profissão. São 30 anos comendo disso, né? E, assim, as pessoas, elas querem o teatro, né? Eu tenho um monólogo que eu rodo e as pessoas têm um trabalho de formação de plateia. As pessoas vão para ver o cara da novela, ok, e acaba que assim, eu nunca vim ao teatro, eu vim para ver o Ramiro, ou o Chico, ou o cara da Dança dos Famosos, e eu já vou comprar ingresso para outro espetáculo aqui. Isso é um trabalho de formação. Por que isso? Porque é negado ao nosso povo o acesso ao teatro. Porque teatro tem uma força política muito grande. Nós, artistas, temos uma propriedade, isso não estou falando com ego ou sendo pretencioso. Mas exatamente porque a comédia tem um canal que chega, é orgânico, a pessoa dá uma risada, ela movimenta tantos músculos que ela está receptiva a tudo. O drama é a mesma coisa. Imagina, a pessoa senta e chora, né? Você tem um motor orgânico daquele corpo. Então o teatro é uma arma muito poderosa e imediatista. Televisão você pode estar assistindo, você se envolve, depois você vai lá, toma seu banho, aí você dorme, faz alguma outra coisa. Teatro você está durante 1 hora ali naquele lugar, não tem para onde você correr. Então a força do teatro, ela é muito poderosa e necessária. Porque as pessoas dizem assim, mas o público menos ou o público mais, não é o público quer estar. Mas a gente tem que estar atento, porque existem políticas públicas que não chegam onde precisa chegar com relação ao público. E existem, inclusive, políticas públicas que impedem o público de ir ao teatro. Porque o teatro é uma arma muito poderosa de transformação. Eu sou fruto
do teatro. Se eu estou vivo aqui, foi o teatro que me salvou. Então, essa coisa do público, o público chega. Ele é inteligente. Esse espetáculo que a gente faz trata disso. A Débora Lã, nossa diretora, sempre diz assim, não subestimem o público. Não faça uma piada, não, calma. Deixa o público pensar também. Então, aí vem todas essas frases que eles já disseram. O teatro não morre, teatro... Você vê, veio a fotografia, depois da fotografia veio o cinema. Disse, aí a fotografia vai acabar. Vai que na casa de todo mundo sempre tem um porta-retrato ali. Sim. E o cinema segue. Aí veio a televisão. E a televisão vai acabar com o cinema. Aí veio a internet. E a internet vai acabar com a televisão. E o teatro está aí, circulando. Né? Reunindo vídeo, porque a gente está falando para o vídeo, sim, que aqui é o audiovisual, reunindo a fotografia do nosso amado Barbudinho ali, reunindo o jornalismo, reunindo entende? Então, o áudio, então o teatro não morre. Queria dizer isso, e queria ser aplaudido, porque eu falei muito bonito. Equipe também. Sempre assim, gente. Eu amo. Por que eu não aguento? Não. Porque é meu ofício, sabe? A gente precisa sempre estar falando sobre. Sim, vocês estão certíssimos. Gente, é isso. Muito obrigada. Foi um prazer falar com vocês. Vou tentar ir assistir. Quero muito. Como assim? Olha aqui. Peraí. Obrigado, gente. E a gente aceitou fazer essa entrevista gente, com uma condição que, olha só, essa câmera aqui, minha colega deu. A gente aceitou essa entrevista, tem um documento, papel timbrado, dizendo que a âncora do programa se comprometeria a assistir a primeira sessão. E o Léo do corte. Exatamente, o diretor assistiria também e retornariam caso gostasse. Ela pode não gostar também, mas assim, eu vou tentar ir. Não, mas é porque eu tô de plantão, vocês viram aqui, ó. Sábado e domingo aqui, ó. Fecha nela. Amor, deixa eu lhe dizer, o seu plantão amanhã termina no Teatro da Unip às 19h30. Hoje? Combinado. Não, amanhã, que hoje ela tá aqui o dia inteiro. Gente, vocês estão fazendo uma peça sobre masculinidade tóxica e estão obrigando uma mulher. A gente não tá obrigando, esse tipo de obrigação eu gosto, tá? Esse tipo de obrigação eu gosto. É isso. Amanhã estarei lá, então. Boa! Livre espontânea pressão. Mas, gente, obrigado. Foi um Valeu, prazer. Natália. Vocês são incríveis. Tenho certeza que a peça está incrível. Não tenho dúvidas. Muito tá? obrigado. Obrigado. Obrigado a todo mundo também. Muito E acompanhem, por favor, o Instagram do espetáculo. Por que não nós, espetáculo? A gente vai circular pelo Brasil. Lembrando, eu acho que é um recado muito importante que a gente precisa dar, a Mauri falou disso. A gente é um espetáculo sem qualquer financiamento público ou privado. A gente tem, como o Samuel bem fala, 3 grandes investidores desse espetáculo, que é o bolso de Samuel, o bolso de Mauri e meu bolso. Tirando isso, assim, a gente faz teatro porque o teatro é o nosso combustível de vida, é isso que a gente sabe fazer e esse é o nosso propósito nesse ofício. Então, assim, vão ao teatro, fiquem ligados na agenda do espetáculo, a gente vai circular por inúmeras cidades do nosso país e a gente espera vocês.